Olá, pessoal, boa noite. Williane e Claudina aqui falando com vocês hoje. E a gente vai trazer hoje para vocês a Rebeca, ela que vem contando o seu testemunho de vida. Que eu posso dizer a vocês, e só um pouquinho aí que a gente conversou é muito bacana e eu sei que vai edificar a sua vida. Então vem conosco. Boa noite, Rebeca, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Queria que você se apresentasse ao pessoal lá de casa que está nos assistindo, nos acompanhando, para que eles possam saber quem é você um pouquinho, quem é Rebeca, né? Para que eles possam aí começar a se identificar com a sua história, com o seu testemunho, que é lindo e fantástico. Amém. Boa noite a todos que estão nos vendo. Para mim é uma honra estar aqui sendo entrevistada pela nossa irmã Williane, que o Senhor continue abençoando Amém. este projeto. E me chamo Evelyn Rebeca, minha história de vida é sobre um testemunho impactante de algo assim surreal que o Senhor fez, e eu me sinto privilegiada, né, por passar por tudo isso e hoje ser uma sobrevivente de uma história tão dolorosa, né? Eu congrego na Igreja Assembleia de Deus AD Seara, aqui em Caruaru, nosso pastor presidente, Hélio Ribeiro, pastor local, Elmi Ribeiro. Aí, pessoal, uma entradinha aí para vocês, um início aí fantástico, que vocês viram que realmente vai ser um testemunho impactante, né? Ou, eu vou chamar ela de Rebeca, tá, pessoal? Porque para mim vai ficar mais calma aí, Fica à chamar Rebeca. vontade, à vontade. Rebeca, eu queria que você, assim, contasse, né, um pouquinho da sua história, desse seu testemunho, como foi que surgiu, realmente, assim, a gente conversando, né, eu vi que não foi só um milagre que Deus fez na sua vida, Ele fez vários Claro. milagres, né, então, assim, então vamos começar a passar um pouquinho para o pessoal de casa, o início, né, Rebeca morava em Recife, Isso, né? Quando era pequena, Rebeca falou para mim que aos 19 anos foi que Rebeca, faz 19 anos na realidade, que Rebeca mora em Caruaru, Caruaru. não é isso? Mas assim, eu queria que você falasse ao pessoal, como foi o início aí desses milagres que Deus fez na sua vida? Bem, nascida em berço evangélico, né? Meus pais sempre me criaram diante dos preceitos bíblicos, eu e os meus dois irmãos, nascida também no Recife, né? E ali começamos uma história linda, servindo ao Senhor. Eu sou a filha do meio, né? Eu tenho um irmão mais velho, Maxwell, e um irmão mais novo, Davi. E aos 8 anos de idade, eu fui acometida de uma doença muito séria, né? Um câncer maligno, denominado osteossarcoma, no osso, no fêmur direito, e essa forte dor não me deixava mais andar, era manquejando, e meus pais me levaram nos braços para o hospital. Foi quando os médicos, assim, marcaram uma biópsia para saber, e foi diagnosticado esse tipo de enfermidade, né? Na época, hoje a gente tem mais facilidades, né? A ciência evoluindo, mas na época, ainda hoje é muito grave, mas hoje tem mais recursos, né? Com medicamentos, tudo. Mas foi algo assim impactante, né? Minha mãe, como só tinha eu de menina, ela se desesperou, né? Eu lembro até hoje, ela saiu nos corredores do hospital muito aflita, muito chorosa, e eu sem entender, eu com 8 anos de idade, né? Ainda indaguei a ela, perguntei, ela sabia que eu não ia entender. E ali começou uma batalha, né, de quimioterapias. O médico deixou bem claro para minha mãe, chamou ela, meu pai, e eu sempre ouvindo, eu sempre fui muito observadora, e ele deixou bem claro, olha, de 10 crianças com este tipo de sarcoma, se escapar com vida é apenas uma, de 10. E se escapar com vida, aonde for o sarcoma a gente amputa, se for no braço, a gente tira o braço, se for na perna, e ali eu fiquei com aquilo na mente, mas não entendia. Aí ele marcou as quimioterapias, marcou as sessões, e ali comecei, né, os tratamentos de quimioterapia. Na primeira sessão, meus cabelos começaram a cair, sobrancelhas, cílios, e para mim aquilo tudo era uma confusão na minha mente, né? Eu não entendia a gravidade do problema,
mas eu entendia que eu tinha um Deus que podia todo e pode todas as coisas e ia me tirar daquela situação. E ali a gente começou uma campanha no Recife, né? Nas rádios, Rádio Tamandaré, Maranata. Quem é do Recife, do ano de 1998, Conhece? conhece, né? E ali eu pedi oração nessa rádio, eu me lembro que eu cantava, que é desde os 7 anos que eu louvo na igreja, né? E ali, na época, eu morava na cidade do Paulista e congregava na Abreu e Lima, Assembleia de Deus Abreu e Lima. E ali começou uma corrente de oração muito grande pela minha vida. Eu fui conhecida, assim, em várias cidades ali no Recife, devido ao problema. E logo após vieram, né, as quimioterapias, as 8 sessões. E depois da quimioterapia foi a primeira cirurgia. Porque, para nossa surpresa, o câncer ele regrediu, né? E além de regredir, ele estacionou, né? Então isso era muito bom, era um sucesso, né? O médico olhou para mim e disse: olha, a gente está evoluindo muito bem, essas reações colaterais é normal, né? Eu tive parada cardíaca nessas 8 sessões, tive convulsões, porque a quimioterapia é uma droga muito forte. Ela mexe com todo o sentido do corpo. Eu me lembro que nesses medicamentos que eu tomava na UTI, porque se acaso acontecesse de eu ter uma crise, né? Eu já estava ali pronta para ser reanimada. E eu me lembro que nesse intervalo de tempo, minha mãe não pôde ficar comigo na UTI. Eu comecei a sentir uma sensação terrível, né? Uma sensação de morte, aquele gosto amargo na boca, aquela presença horrível no quarto, naquela UTI, minha mãe não estava ali, e eu comecei a chamar por Deus, né? Chamar por Cristo, e eu ouvia a voz de Deus, bradava, me mandando cantar. Com 8 anos. Com 8 anos. Foi quando eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez, né? No meu quarto de UTI, e eu comecei a cantar bem baixinho. E as enfermeiras começaram a correr, a psicóloga também, no Hospital do Câncer. Ficavam assim pasmados, sem entender. E ali eu começava a cantar e aquela sensação de morte ia embora, né? Era um medo, não temor da morte. Isso, porque assim, a quimioterapia é algo terrível, né? É como um ácido. E quando ela era ingerida na minha veia, eu sentia essas partes mais sensíveis, assim, queimando, né? Então ela causa muitas sensações de náuseas, né? E eu sentia realmente algo ali terrível. Mas através do louvor, né? O louvor, ele é libertador. Lembro que Davi, né? Ele era chamado, né? Por Saul, por quando ele estava perturbado com aqueles espíritos malignos. E através do louvor, ele tocando a harpa, o Senhor assim libertava, né? Então, foi a minha primeira experiência com o Senhor dentro do hospital, né? Foi através do louvor. E dali em diante veio o processo de cirurgias, porque no total foram 10 cirurgias, né? E nessas 10 cirurgias foi mesmo a mão de Deus sobre a mão dos médicos, porque eram cirurgias longas, né? Período de horas dentro do bloco cirúrgico. Uma delas foram 4 cirurgias num dia só. Eu tirei uma tíbia, 40 pontos do lado esquerdo da perna esquerda, 40 pontos do lado direito da minha perna e também uma cirurgia para colocar um catéter e essas 2 tíbias enxertar no fêmur. Porque como o tumor regrediu e estacionou, o médico teve que retirá-lo, serrando o fêmur e substituindo com as tíbias. É bem complicado. Mas foram horas e horas de cirurgia, perdi muito sangue, voltei para a UTI, mas a mão do Senhor ali era comigo, né? E eu pude ver que Deus realmente ele tinha um propósito para a minha vida. Porque tem gente que apenas em uma cirurgia não resiste. Não resiste, é E verdade. eram cirurgias assim muito demoradas. E a mão de Deus realmente era comigo naquele lugar. Ele pediu para você cantar. Foi, Então ele estava lá. com certeza. Com certeza. Então, foi algo assim muito doloroso, né?
E nesse intervalo de tempo, Williane, eu tive minha casa saqueada, né? Eu passava muitos dias no hospital, eu morava no Hospital do Câncer. E meus irmãos ficavam com parentes, amigos, e minha mãe e meu pai ficavam intervalando, né, dentro do hospital. E nesse período minha casa foi saqueada, meu pai largou do serviço, ele é militar, e quando ele chegou na porta de casa ele deparou, né, ainda bolsas no chão, alimentos, e o que eles podiam levar, eles levaram. Foi algo assim bem terrível, meu pai estava chegando do serviço armado, e ele ali caiu de bruços no chão, ficou chorando, e eu disse, mas Deus, minha filha no hospital, né, à beira da morte, e o Senhor ainda permitiu levar o que eu tinha, né, e tinha até um valor da moletas que o médico pediu para a gente comprar no paletó dentro do guarda-roupa do meu pai, e eles levaram. E foi após essa cirurgia, né, essas 4 cirurgias num dia só, e o médico disse que eu tinha que usar moletas por enquanto, porque eu ia ficar com a perna suspensa e ia precisar de moletas. E ali a gente ficou muito aflito. Tudo naquela época era mais difícil, né? Só o meu pai trabalhava e para manter tudo, né? Mas o Senhor nos surpreendeu, né? Eu não sei como, mas o Senhor ele é fiel e isso chegou aos ouvidos do coronel lá da Polícia Militar e eles se juntaram, né? O Senhor foi no coração de cada um, é claro, e parou uma splint na frente da minha casa e saiu ali eletrodoméstico, tudo de 2. Ventilador, o que eles levaram, o Senhor nos devolveu, né? E eu acho lindo trabalhar de Deus porque Ele permite o frio, Eliane, mas Ele dá o cobertor, né? Ele é um Deus que Ele não prova além das forças, né? Chega perto, né, do nosso limite, mas Ele sabe até onde suportamos e o nosso Deus, ele foi nas mínimas coisas, Ele cuidou. Nos mínimos detalhes. Detalhes. Ô, Rebeca, e nesse período você falou que tinha mais 2 irmãos, né? Como era que ficava? Porque assim, você acha que passou mais tempo no hospital do que em casa. Isso. E como foi que ficou essa parte? Seu pai trabalhava, provavelmente sua mãe ficava mais tempo com você e seus irmãos. Como era que ele reagiu nesse período? Eles são mais novos, mais velhos do que você? Como é que... Tem um Porque mais assim, foi velho. todo um contexto, né? Isso. Assim, você passou o processo, mas todos também, de certa forma, passaram, sofreram, né? Eu tenho um mais velho, o Maxwell. Tem Davi, o mais novo. E, assim, na verdade, a gente estudava tudo no mesmo colégio. No hospital, no colégio da Polícia Militar, no Derby. Levantamos de 5 horas da manhã, todos os dias. Então, tudo a gente era junto. No coletivo, tudo junto. E quando eles souberam, não é mais novo, não tinha entendimento, mas o maior ficou super preocupado, mas não podia fazer nada. E eles ficaram assim muito ausentes de mim. Eu lembro poucas vezes que eu vi meus irmãos no hospital me visitando, até porque antigamente, há 20 anos atrás, vamos dizer assim, eram tudo mais difícil, não tinha aplicativo, eh, tudo em Recife é mais distante, não é como aqui em Caruaru. E eles ficavam assim, um período na casa de familiares, outro período com os irmãos, amigos, né? E a gente se via muito pouco, e eu creio que eles sofriam muito, né? Porque era o período bom, era 8, 9, o período que a gente queria correr, queria brincar. E eu tive essa distância dos meus irmãos, né? Mas era o que Deus queria, era o que Deus traçou naquele momento, aquele distanciamento, e a gente tem que passar, né? A gente não pode fugir daquilo que Deus designou para nós, né? Eu tinha que passar, eu entendi assim que eu tinha que passar aquele processo, mas que ia passar, né? Não era para sempre, porque o deserto na vida do crente é passageiro, né? Ninguém mora no deserto, é uma É um passagem. aprendizado. É verdade. Aí você fez 4 cirurgias, depois... Quanto tempo durou esse tratamento que você fez? Williane, foram 4 anos.
de sofrimento, né? 4 anos de cálice amargo. Eu hoje digo que, Salmos 23, né? Eu passei no vale da sombra da morte. Que às vezes a gente passa algo tão pequeno. Diz, eu já passei pelo vale da sombra. Não, o vale da sombra da morte é real, é horrível, é terrível. Mas as experiências que a gente extrai desse vale é tremenda, né? E eu pude sentir o Deus dos meus pais, né? Porque quem é criado em berço evangélico, ele aprende, né, com os pais, os irmãos, tudo. Mas assim, você ter sua própria Própria experiência. experiência é outra coisa. E eu tive, né? Hoje eu conheço o Deus dos meus pais, né? É como o Jó disse, né? Antes eu ouvia falar, agora os meus olhos te veem. Então, assim, muitas vezes a gente é criado no Evangelho, mas a gente não conhece o Deus Todo-Poderoso. E eu hoje conheço, né? Quando eu passei nesse vale, eu pude ouvir a voz de Deus, eu pude sentir Ele perto de mim, quando não tinha minha avó ali, meu pai ou minha mãe, porque eles intercalavam, né? Quem ia ficar comigo. E quando eu não tinha ninguém ali, né? Só a zoada dos aparelhos mesmo, do hospital, pessoas desconhecidas do meu lado, que eu me lembro que era pessoas com a barriga enorme, ou com a língua enorme, com um tumor, né? E eu vivenciei e vi coisas terríveis, né? Era crianças com câncer nos olhos, crianças gêmeas com o mesmo tipo do câncer, era algo assim que eu ficava sem entender, né? Genético. E o médico, ele sempre perguntava, tem alguém na família que tem? E eu perdi uma avó, né, com câncer, e perdi uma prima também com câncer. Mas Mas aí você amputou. foi, Teve que. foi porque depois que ele estacionou no joelho, né, e o médico cerrou o fêmur, colocou um Elisarof, que é uns ferros transpassados, né, que ele fazia com que o fêmur crescesse e se igualasse. E foi um sucesso, se igualou, cresceu, toda noite a gente regulava com uma pequena chave, parecida como chave de bicicleta, e o fêmur colou, comecei a fazer fisioterapia, os ferros muito pesados, dolorido, mas foi 6 meses na cama, tudo era na cama, banho de gato, necessidades fisiológicas na cama, foi assim, sofrimento mesmo, mas comecei a fazer fisioterapia, a colocar um sapato ortopédico, a andar, né, e eu pensei ali, pronto, Deus me curou, né, estou boa, estou curada, e o médico disse, olha, o Elisarol foi um sucesso. Você vai andar, claro, a perna ficou defeituosa, porque a gente cerrou o fêmur, e tudo que mexe não fica mais a mesma coisa, né? E eu ia ficar andando com um sapato ortopédico, com a ajuda de moletas e futuramente com a ajuda de fisioterapias, sem precisar ajuda de moletas. Mas, para nossa surpresa, ao retirar o Elisarof, o tumor voltou. E voltou mais agressivo, né? Ele ficou do tamanho de uma jaca, muito grande, né? Minha perna ficou deformada e a gente correu, depois da cirurgia que tirou os ferros, para o mesmo médico. Ele, quando olhou minha perna, ele disse: agora eu não posso mais mexer, aí eu não coloco mais minha mão. Eu sou o médico do Elisarof, coloquei, fiz de tudo para que o seu fêmur crescesse, e cresceu. Agora a gente vai ali caminhar novamente para o Hospital do Câncer. E ali começou outro processo, tudo de novo. Os Mas meus, nesse período de 4 anos, né? nesse período de Uhum. 4 anos. Vamos dizer que 2 foi para combater com a quimioterapia e logo após veio o Elisarof e quando resultou nisso aí, quando tiramos. E eu me lembro que esse médico, ele me desenganou, né? Ele olhou para mim e disse, agora eu não posso mais fazer nada. Ou ela amputa a perna, ou ela vai morrer. E meus pais assim ficaram desesperados. A gente voltou para o Hospital do Câncer e o médico, quando olhou, ele ficou bastante bravo,
Eu disse, eu não acredito que ele fez isso. Como é que ele deixou chegar a esse ponto? Mas era a permissão de Deus para que o nome do Senhor fosse glorificado. Eu costumo dizer que ele gosta de complicar as coisas, para depois explicar por que ele complicou, né? E ficou uma fase assim bem elevada o tumor, né? Ao ponto dele dizer, só resta agora amputar. E eu não aceitava. Eu disse, não, Deus ele vai me curar com essa perna, eu vou andar com essa perna. E eu não aceitava. Nisso aí eu já tinha quase 10 anos de idade. Eu já estava bem Entendendo um pouco entendedora. melhor, né? E eu disse, não, eu creio no Deus do impossível, eu creio no Deus dos milagres. E eu vou para casa e não aceito. E meus pais assinaram um termo. Loucura, loucura. Fui para casa, porque crente, olha, tem muitos crentes que é taxado como louco por conta dessas atitudes que a gente tem, né? E eu fui para casa e ali começou uma campanha de oração, de jejum, de consagração, de vigílias. Eu recebia visita de tudo que era denominação no meu quarto. Os irmãos queriam orar por mim, queriam, né, colocar as mãos, interceder, ver o milagre. E eu fiquei mais ou menos uns 3 meses assim. E cada dia que eu descobria o lençol, o tumor estava maior, né? E ali começou a crescer mais caroços em cima dos tumores. No YouTube eu tenho um canal, Evelyn Rebeca, e vocês podem ver depois fotos, vídeos desse, Processo, né? desse processo, né? E com pouco tempo, Eliane foi para o pulmão, né? Deu metástase. Aí foi quando a gente voltou de novo para o hospital. E ele disse, agora eu não posso fazer nada, né? Está no pulmão. Eu disse a você que das 10, uma sobrevivia e só tem você e o Hugo Danilo, que era um menino que tinha a faixa etária de idade, a mesma que a minha. Ele começou, iniciou o tratamento no mesmo período que eu, e só estava eu e ele. As 8 crianças já haviam falecido. E eu me lembro muito bem que eu decidi voltar para casa. E quando eu voltei para casa, eu fiquei analisando e perguntando ao Senhor se era aquilo que Ele queria, que eu amputasse a perna, porque eu já estava tossindo, eu já não estava mais, assim, me sentindo bem, como eu me sentia. Porque enquanto estava na perna, mas quando foi para o pulmão, a respiração já estava ficando um pouco dificultosa, porque o tumor estava tomando meu pulmão direito. E eu disse, Deus, eu estou na palma das tuas mãos, eu não sei nem mais como orar. Porque chega um momento na nossa vida que a situação fica tão agravada que a gente não sabe nem pedir mais, né? Como Ana. Ana, ela só mexia os lábios. Ela não tinha mais palavras. E eu dizia ao Senhor, Senhor, a minha oração é que o Senhor faça da minha vida o que o Senhor quiser. Eu estou na palma das tuas mãos, né? Eu não tenho escolha. Se o Senhor quiser me curar, amém. Mas se o Senhor quiser me guardar, a escolha é sua, né? E naquelas visitas que eu recebia, Deus assim se utilizou da vida de um dos irmãos e disse assim: o cenário é para a morte, mas eu sou vida dentro da tua vida e vou fazer um grande milagre. E o teu nome estará em vários lugares, te levarei em vários lugares. Vou curar, vou fazer prodígios, maravilhas, e através do teu testemunho eu vou salvar, vou curar, vou libertar. Tu vai pisar em lugares que tu nunca pisares. E ali eu me desmanchei, né? Eu já ouvia Deus falar comigo, eu já conhecia a voz do Senhor, porque uma coisa é você sonhar, uma coisa é você ver nitidamente, Vivenciar, né? vivenciar, né? E ali eu guardei a promessa e eu disse, pronto, Deus, agora eu estou nas tuas mãos. E Deus inquietou o primeiro médico que descobriu o sarcoma e tirou o sono dele. E ele estava numa chácara, num momento de lazer com sua esposa, segundo ele contou, né? E ele perdeu o sono e só vinha Rebeca, Rebeca, Rebeca. Porque quando Deus quer, ele faz assim. Esse Deus é lindo. E ele tirou o sono daquele médico, doutor Jário Andrade, muito conhecido, cirurgião, médico muito requisitado no Hospital das Clínicas, não sei se hoje ele atende,
mas era um médico, assim, muito amoroso, apesar que ele era muito verdadeiro, né? Dizia as coisas, assim, bem claras mesmo, dizia o que estava se passando, o que vinha acontecer. E ele encontrou meu endereço, deixou o momento dele de lazer e ouviu a voz de Deus, né? Porque ele chegou na minha residência, sentou na beira da minha cama e ele disse, está pronta? E eu disse, para quê, doutor? Ele disse, você não me deixou dormir, rapaz. Só que não era eu, né? Era o Senhor. E ele disse, olha, eu vim aqui porque algo me impulsionou, né? Eu não consegui dormir e você só tem duas escolhas, Evelyn. Ou você vai amputar esta perna, que já está podre, realmente cheirava mal. Para você ver o estágio que ficou, havia insetos na minha perna, né? O grau que ficou cheirava mal. E ele, quando destampou o lençol, ele disse, isso não é mais uma perna. Você não está vendo? Está podre e tal. E eu dizia, não, doutor, mas Deus vai me curar. Ele disse, Deus tem suas formas de cura. E ele começou a me contar uma parábola de um certo homem que sofreu um naufrágio, foi sobrevivente. E ele dizia assim, Deus, eu peço tanta tua ajuda, faço sinal de fumaça e o Senhor não me socorre. E ele contando, né, o médico para mim, ele disse, olha, Evelyn, Deus mandou ajuda por helicóptero, por navios, e aquele homem não aceitou. Ele queria que o próprio Deus descesse, lhe ajudasse, tirasse ele daquela situação. E o seu Deus está me enviando aqui. E ali eu Abriu a abriu mente. a visão, né? Eu digo, não, tem que ser ele. Então era a resposta realmente que eu queria. Se era para ele me poupar com vida ou se era para ele me guardar. Então era necessário eu perder, né? Porque a gente, ser humano, Nunca nunca quer quer, perder. é verdade. Você nascer perfeita, correr, brincar, e de repente ter que perder um membro. E eu não aceitava isso. E às vezes a gente não quer aceitar a vontade de Deus, né? A gente luta, né? Quer brigar com Deus, quer colocar ele no canto da parede, mas não é bem assim. Mas ele sempre vai colocar anjos na nossa vida, né? É isso Sempre. que muitas pessoas, infelizmente, não entendem. O querer nosso, às vezes, fala bem mais alto do que o querer de Deus, como você mesmo falou. Às vezes a gente está tão obcecado ali em querer daquela maneira que a gente não está vendo os sinais do que Deus está mandando, que Deus está usando, que Deus está falando. Não Eu enxerga. costumo dizer assim, que Deus está mandando os anjos e você não está ouvindo, não está abrindo a mente, Isso. né? E a visão para entender que Ele é Deus e faz do jeito que Ele sabe que tem que ser feito. Porque você contando essa história, eu posso dizer que eu, no meu entendimento, até como cristã também, teria que ser dessa maneira. Porque ele estava tratando, além de tratar a sua perna, ele estava tratando você no seu querer. Porque você mesmo disse, eu não aceitava. E Deus estava lhe ensinando. Isso. Você não aceita, mas não é do seu jeito. É do meu jeito. E eu vou Desta fazer. forma. É moldando, né, o nosso caráter. Exatamente. É porque muitas vezes ele permite mesmo esses desertos, esses vales, para nos moldar. Nos aperfeiçoar, eu gosto de dizer isso. Isso, porque às vezes o caráter da gente é que nem Jacó, né? Precisa ter aquele encontro com Deus, né? E realmente, que encontro, né? Ficou marcado fisicamente e aqui, né? Porque o Senhor sempre dizia assim, eu vou deixar sinal. Rebeca, eu vou deixar sinal. Para tu não esquecer. Porque quem sabe, Williane, se ele tivesse feito da forma que eu queria, hoje eu não estava servindo ao Senhor. Pronto, e foi isso que eu tentei falar, mas de uma maneira mais, né? Sutil, né? Mas foi Então, justamente o isso. oleiro, ele sempre sabe trabalhar, né? Já diz a sua palavra, né? Que a vontade dele é boa, perfeita, agradável. Às vezes, para a gente, dói, machuca, a gente não quer, faz birra, mas a vontade dele sempre vai prevalecer e sempre vai ser o melhor, né? E ali foi uma experiência para mim, eu disse, meu Deus, eu não posso fugir. Deus Aí enviou. você foi, ele conseguiu. Na Ele- parábola dele. A parábola dele foi essencial para
eu aceitar, né? E dali eu não, nem tive mais o que questionar. Eu disse, eu aceito. Aí ele disse, pronto, eu escolho o hospital, porque como filha de PM, eu passava um período no hospital da polícia também, algumas cirurgias foi lá. E ele se escolha. Eu disse, vai ao hospital do câncer mesmo, porque eu cantava tanto naquele hospital, Eliane, que eu conhecia do zelador aos enfermeiros-chefe, né? E eu fui conhecida ali na época, né, no ano de 2000, como a Menina Milagre, né? Porque eu fui a única. O Danilo, infelizmente, faleceu. O câncer da perna dele foi para o pulmão, do pulmão enraizou para o intestino. E ele faleceu, ele morava ali em Escada. E eu fui a única sobrevivente nesse ano, no período de 2000, de 1998 para 2000, 2001. Eu fui a única sobrevivente, como disse aquele médico, né? E foi algo assim sobrenatural, né? Quando eu cheguei no hospital para amputar a perna, e aquele frio, né? Eu disse, poxa, eu agora vou ser deficiente. Isso para entrar na mente de uma De uma criança, criança, exatamente. né? E com 11 anos de idade já eu já estava amputando a perna. E o médico disse, olha, a gente não vai poder nem deixar um pedacinho. Vai ter que ser tudo. Eu, tudo, doutor, isso é desarticulação do quadril. Eu digo, nossa, nem prótese eu vou poder usar. Porque não tem prótese para eu na minha mente, né? Para quem perde tudo. Para você ter ideia, ele puxou a virilha direita e a nádega e costurou. Para vocês terem noção, né? Ele ainda fez uma raspagem. A bacia da gente, o quadril, é um osso oco, né? E ali abriu. Com poucos dias ficou um buraco. Cabia uma mão dentro. E era muito doloroso fazer os curativos. É uma sensação horrível, né? Quando eu saí da sala de cirurgia, que eu estava Você tem que se deitada e readaptar, né? quando eu olhei, eu disse, meu Deus, cadê minha perna, né? Então, aquele impacto vem, né? Você é perfeito e de repente só apenas um membro. E eu disse, é aceitar, né? Se isso foi o melhor de Deus para a minha vida, amém. Não vou questionar, né? E Só eu me lembro, agradecer. só agradecer, porque a gente pode perder tudo, né? Mas a vida, enquanto a vida, a esperança, Esperança. né? E eu pensava que para mim eu nunca ia usar prótese, porque na minha mente a prótese ela tem que encaixar em algum, eu costumo dizer, eu chamo cotoco, naquele cotoquinho. Mas nem o cotoquinho tinha para encaixar a prótese, né? E Deus é tão fiel que a medicina, né, graças ao Senhor Jesus, vem evoluindo. Deus ele vai dando sabedoria, entendimento ao homem, porque tudo vem dele. E existe, né, uma que vem no quadril como uma cinta, que é essa que eu estou hoje, né? Sem falar que foi outro milagre, eu não paguei R$ 1. Ela custa entre 15 e 20 mil, por conta que ela dobra no joelho, dobra no quadril. Uhum. E eu disse, meu Deus, filha de PM, na época não era aposentada. Como vai ser? Outro milagre. Eu vivo milagres. E Deus me concedeu esse presente, né? Não paguei nada. Hoje faço parte na ACD, né? Todo ano ela quebra e todo ano eu ganho uma nova. E Deus me surpreende todos os dias. Não é todos os anos, é todos os dias. Porque só em acordar, só em respirar, só em saber que você depende de Deus, né? E pode se locomover, né? Pode alcançar o seu objetivo com Ele, porque a Bíblia diz que com Ele somos mais do que vencedores. E eu me adaptei, né? Eu me acostumei. E com 11 anos eu já estava correndo com muletas, né? Os hospitais, recebendo convites para agradecer, porque dali então estava curada. E eu comecei a agradecer nas igrejas que oraram por mim, voltei para as rádios, né, agradecendo. Foi algo assim maravilhoso essa experiência. Porém, veio a última gota do cálice amargo, né? Que foi quando o médico diagnosticou que o meu pulmão direito já estava comprometido, né?
E na mente dele era tirar o pulmão. Aí eu disse, pronto, uma perna, um pulmão. Amém. Estando com vida. É. E na 10ª cirurgia, que foi a do pulmão, ele viu que o tumor já estava bem, mas ele decidiu tirar apenas 2 tumores, fechou o meu pulmão e me mandou para o processo novamente de quimioterapia. Já era a 3ª vez que eu estava perdendo meus cabelos. Eu pensava até que não ia crescer mais. Mas olha aí, o cabelão hoje. Olha ele aqui! E quando eu fui tomar a 3ª sessão, eu acho que na 3ª sessão de quimioterapia, os tumores do pulmão direito, eles calcificaram, né? E eu me lembrei, né, que foi a última gota do cálice amargo, porque foi algo sobrenatural. Os médicos disseram, a gente vai tentar, né, é um paliativo. Nós sabemos que quimioterapia, ela não E cura. realmente também muitos falam, né, e até estudos dizem que o pulmão é bem comprometido em relação ao câncer, né, em si é bem agressivo, É uma das áreas mais né, bem agressivo. perigosas, é pulmão, é útero, e realmente eu Intestino vejo também. Deus cada detalhe, Williane. Quando eu paro mesmo para pensar, eu digo, meu Deus, se tu me levasse hoje, eu já estava grata, porque é muita bênção, é muitos livramentos. Você não tem ideia, meu Deus, o quanto Deus ele nos ama. O amor dele é imensurável, né? Eu não tenho palavras, porque eu sim passei no vale da sombra da morte e hoje eu posso dizer com todas as palavras, o nosso Deus, ele vive, ele é fiel, né? Passei, né? Hoje estou contando, veja. E eu mesmo assim, eu fiquei muito feliz em conhecer essa história, saber que edifica a nossa vida, né? Porque a gente muitas das vezes assim vai, para e pensa, "Ah, meu Deus, a gente reclama assim de uma coisa tão pequena, né? Tão pouca, e às vezes a gente pode até perceber, talvez eu não seja grato, né? E é como você falou, a gente tem que dar graça em tudo. Só no amanhecer, a gente já, obrigado, meu Deus, porque estou vivo, porque foi o Senhor que permitiu. E isso, muitas das vezes a gente já acorda no automático e nem faz, que Isso, é o agradecer, isso. né? Então, assim, eu fiquei muito feliz de poder você ter aceito, né, o nosso convite de estar aqui contando a sua história, porque eu tenho certeza que vai edificar muita gente, para quem está assistindo, né, vai parar a pensar um pouquinho, entender que Deus é maravilhoso, é lindo, Ele faz milagre mesmo, e só Ele faz, né? E, assim, e a gente parar e pensar um pouquinho em realmente ser mais grato, né, a tudo que Deus nos faz. Por tudo. E eu queria, assim, depois desse processo todo, que você vem saindo, tal, que você disse, eu até corri com muleta e tudo, então voltou à sua vida normal, né, dentro dos seus limites, claro. Como é que você veio para Caruaru? Como você hoje é casada? Como é? Conta um pouquinho agora dessa, porque eu sei que Hoje teve outro milagre aí também, né? foi vários milagres. Eu costumo dizer que eu vivo milagres, né? Depois da amputação, né, a gente fica um pouco deprê, porque eu já estava ali 11 para os 12 anos, mocinha, se descobrindo, cabelo cresceu, mas eu fiquei um pouco assim, envergonhada, né? De primeiro eu não quis aceitar muito, porque eu via as amiguinhas, né? Saindo, se divertindo, namorando, né? Aí veio os 12, 13 anos, e eu dizia, meu Deus, ninguém vai me querer. Uma perna só, e botei aquele na mente. E comecei a me isolar dentro do quarto, né? Antigamente não existia a depressão, né? Mas eu creio que ali era um período de, se fosse os dias de hoje, depressão. E ali eu ficava, só saía mesmo para usar o banheiro, não queria me alimentar, não queria aceitar. Mas foi quando, em uma determinada visita, a visita ela é muito importante, Deus ele me lembrou que ele era o centro de tudo, né? Que ele ia cuidar dos mínimos detalhes do meu futuro, porque se no presente ele estava fazendo algo
surreal, maravilhoso. O meu amanhã pertencia a ele. Ele me fazia muitas promessas de me levar para outros lugares, de me dar um matrimônio, de me dar uma família. Então eu descansei, né? Eu disse, então, Senhor, o meu futuro é teu. E ali o Senhor, ele me trouxe para Caruaru, né? Do Recife, cidade paulista. Ele me trouxe para Caruaru. Meu pai foi transferido da PM para cá. E aqui eu comecei a estudar, a trabalhar, concluí meus estudos, né? Comecei uma faculdade, mas interrompi devido a outros projetos, outros sonhos também. Então, evangelizando em uma tarde, no bairro do Salgado, eu conheci meu esposo, né? Fui falar do amor de Deus para ele e, para minha surpresa, ele já era cristão. E daquele período, a gente fez uma oração por ele, eu ganhei um amigo dele para Jesus, Amém. foi, e depois ele começou a frequentar a minha igreja, né? A minha denominação, e não saiu mais. Inventou de ser baterista, né? Entrou no eletrônico, saiu do ministério dele, veio para o meu. E eu imaginei essa alma que reza. E fui orar. E fui orar, perguntar ao Senhor se era realmente. Porque tudo que eu costumo fazer, eu coloco Deus primeiro na frente. Pergunto a Ele, Senhor, eu posso? Senhor, é para mim? Eu devo? Que isso é muito importante. A gente consultar o Senhor antes de tomar uma atitude. Às vezes pode ser algo que pode nos trazer uma consequência muito grande. E às vezes a gente quer culpar até o Senhor. É Mas verdade. foi tu que me deu. Foi o Senhor. E às vezes o Senhor não tem culpa. É as nossas escolhas, né? E eu disse, Senhor, é o que o Senhor quer para mim. É Ele, né? E orei a Deus, pedi algumas confirmações, como Gideão, né? Deus pediu confirmações ao Senhor. E as atitudes dele comprovavam que era Ele, né? Porque eu gostava muito de observar, né? Se ele gostava de orar, se ele gostava de vir para as vigílias, para as consagrações de 7 horas da manhã. E ele era um menino de oração, um jovem de oração. E Deus confirmou e a gente começou o namoro. Logo em seguida noivamos, esperamos o tempo de Deus, que isso é muito importante. A gente obedecer a palavra, preservar isso, principalmente os jovens, porque hoje a gente está vivenciando um mundo tão corrompido, onde pode tudo, vale tudo e é tanta coisa. E eu costumo seguir os princípios, né? Aquilo que a mim foi ensinado desde eu muito nova. E eu esperei o tempo do Senhor para a minha vida. Não tinha nada, financeiramente falando, né? Eu já trabalhava, mas o meu sonho era entrar na igreja de noiva, ter aquele processo, né? Mas eu não tinha recursos. Mas Deus me prometeu e Ele cumpriu, né? Deus, Ele mandou tudo, nos surpreendeu. Foram 3 anos de namoro, noivado. Em seguida, o esperado casamento. E Deus nos deu nossa casa, nosso veículo. E hoje ele é presbítero da Casa do Senhor. Israel Afonso, quero mandar um beijão para ele, né? E com o primeiro ano de casada, Deus abriu a minha madre, né? E foi algo assim que os médicos mesmo diziam. Esse mesmo médico, ele disse, você não vai poder gerar, né? Você não vai ser mãe, porque a quimioterapia atrofiou o útero, né? Ela traz essas complicações e filhos, não. Mas eu disse, o Deus que me curou do câncer Não vai me dar um filho? Só é a muito vontade dele. pequeno para ele. E É Deus, verdade. ele realmente ele gosta de nos surpreender. E com 1 ano apenas de casada, né? Aí eu fiz aquele barrigão. E minha avó materna, ela dizia, você não vai aguentar levar essa criança, porque não tem carne. E a mulher, quando engravida, estica tudo. E eu fazia aquele barrigão. Ela disse, não tem condição, aqui é um buraco. Não vai, tal. Eu disse, vó, Deus tem suas formas de trabalhar. E eu levei a criança até os 9 meses. Tive passagem para normal, mas a médica ela achou melhor, né, fazer cesáreo. E minha filha nasceu perfeita, Elisa, hoje está com
10 anos, vai fazer 11 agora em dezembro. E com mais 2 anos engravidei novamente. Da Alice, também 9 meses, perfeita minha filha. Ou seja, Deus ele surpreendeu a medicina. Ele realmente ele deixou os médicos pasmados, né? E ele olhou para mim, os médicos que me acompanhavam, dava assim um sorriso e dizia: teu caso é inexplicável. Eu não sei explicar. E o nosso Deus, ele é inexplicável. Ninguém entende Deus. Ninguém explica esse Deus, né? A forma dele agir. E quem tentar entender, enlouquece. Porque Deus é soberano. Ele, muitas vezes, ele não dá resposta do que ele faz, né? E é isso. Eu tenho vivido os milagres de Deus. Hoje eu sou uma pessoa realizada. Amém. Sou uma pessoa feliz, né? Alguém me pergunta: Rebeca, mas você é mesmo feliz, né? Tenho minhas dificuldades, né? Todos nós temos algo que nos impossibilita, mas eu sempre, nas minhas orações, eu coloco o Senhor na frente de tudo, né? E hoje eu, pela infinita misericórdia do Senhor, lidero um grupo de irmãs de comissão, né? Lá na Seara, lá do Vassoural, fazer o comercial, na segunda-feira, a partir das 2 da tarde, né? Tem um batalhão de mulher ali de joelhos, orando, intercedendo pelos cancerosos, pelos aqueles que estão nas cadeias, né? Pelas famílias, pelos casamentos, que hoje está algo terrível, né? Hoje as pessoas casam, como antes separam, e a gente está lá, intercedendo, orando, de joelho, clamando, e eu creio que é isso que tem sustentado até hoje, né? A igreja, o ministério, as nossas vidas, nossa família, porque hoje os acontecimentos, a gente que hoje tem esse acesso, né, às redes sociais, a gente vê cada coisa que a gente se surpreende, né? E a minha pergunta ao Senhor é: quando é que o Senhor vai voltar? Maranata, né? Porque eu entendo assim, Williane, que o que ele tinha de cumprir na minha vida aqui, eu sei que ele tem muito mais. Mas hoje eu estou satisfeita, estou pronta. Se ele disser: Rebeca, hoje é o dia de você vir morar comigo, eu digo: eu estou pronta, estou preparada, porque o que eu já vivi, o que eu já realizei, né, assim, os projetos que eu tinha, o Senhor já cumpriu. E eu sou satisfeita e sou feliz com o meu Deus. Tudo que Ele faz é perfeito. Diga, você é abençoada. Nós somos. Somos. Mas tem alguns que, como você falou, busca mais, tem uma comunhão maior. E às vezes a gente acha assim, será que aquela pessoa é mais abençoada do que eu? Acho que não, porque o Pai é um só, né? É. Mas assim, vai de acordo com como é que está a sua comunhão com Ele. Como é que Isso. está a sua obediência, né? Porque às vezes a gente acha que não, porque ele gosta mais de fulano, gosta mais... Não, ele gosta de todos por igual. Mas a gente tem que aceitar, não é verdade? Então, eu queria conversar muito mais, né, gente, com essa mulher maravilhosa, com uma história linda dessa de vida, que eu sei que edificou a vida de vocês aí também. Vocês acham que passaram um filme também na cabeça de quem está aí em casa, mas infelizmente o tempo está terminando, acabando, mas eu quero lhe agradecer imensamente, né, por compartilhar realmente essa sua história de vida, porque, como eu digo, vou dizer novamente outra vez, que vai edificar muitas vidas. Eu creio nisso, porque acho que tem muita gente hoje que precisa ouvir isso, né? E é como você falou, o rapaz que Deus usou para dizer a você, que vai chegar em muitos lugares, porque eu creio dessa maneira também, que a gente nunca passa algo por nada, né? Nunca, sempre tem um propósito, sempre tem algo que só, mesmo que a gente não entenda, mas ele faz do jeito dele e tem sempre um porquê. Então, assim, realmente, muito obrigada, viu? E eu sei que o pessoal lá de casa, assim, curtiu bastante, né? Se identificou em algumas coisas, com certeza, né? Acho que vamos parar e pensar e refletir um pouquinho também sobre a nossa vida, deixar de reclamar tanto, deixar de, né, de julgar o outro,
né? Tentar compreender e entender o que Deus quer na nossa vida e com o outro também. Queria que você se despedisse do pessoal de casa, pode ficar à vontade, o que Deus tocar no seu coração, fique à vontade para que você Amém. possa falar. Eu que agradeço a honra, né, de vir compartilhar a minha história, né, com os internautas, com você, né? Obrigado por nos receber aqui tão carinhosamente. Sou grata ao Senhor por esta rica oportunidade. E dizer para você que está aí nos assistindo que tem solução, tem jeito, há esperança, pois o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo. A gente muda todos os dias. A gente pensa diferente, age diferente, mas Deus, ele é o mesmo. A forma de Deus, ela sempre foi a mesma. Ele nunca vai alterar a sua forma, onisciência, onipotência, né? E às vezes a gente murmura muito, reclama muito, do cabelo, dos pés, das unhas, né? De tão pouco, né? Reclama, porque eu nasci com o cabelo assim, porque minha pele é assim, né? E esquece de agradecer ao Senhor, porque você está aí respirando, não depende de aparelho, não depende de ninguém para trocar fraldas, né? E eu vivenciei cada momento e aprendi a ser grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito em minha vida, né? Agradecendo a Ele pelo pouco, porque no muito Ele nos colocará, né? Sou uma pessoa hoje feliz, realizada, não porque eu mereça, mas foi a vontade de Deus, né? E a vontade dele é a que prevalece, né? Teve um momento que eu quis relutar, quis que o Senhor fizesse a minha vontade, mas quando a gente aceita a vontade de Deus, os planos de Deus para a nossa vida, nós saímos vitoriosos, né? Eu não sei qual é a guerra que você está enfrentando, se é no teu casamento, se é dentro de uma faculdade, se é na tua saúde, mas eu quero te dizer que há esperança, né? Há milagre de Deus, quem sabe ainda este ano de 2023, chegando na tua porta, chegando na tua casa, porque os sonhos de Deus, eles são maiores, são melhores do que os nossos. Então continua crendo, né? O nosso Deus é o Deus do impossível. Quando muitos diziam para mim da minha família, né? Para de orar. Não tem mais jeito, vocês estão dando murro em ponta de faca. Mas dentro de mim havia uma esperança, né? E hoje eu vivo milagres. Então você também pode viver milagres. Então nesta noite, seja grato, confie mais e não desista. Amém? Amém. Que Deus te abençoe Amém. grandemente cada dia mais e mais. Obrigada, pessoal. E vamos ficando por aqui. Que o Senhor também possa trazer mais bênçãos, né, na vida de vocês e que vocês orem mais, creiam mais, sejam mais gratos. Hoje é a mensagem que deixamos para você. Até lá!